Lucas capítulo de número 13. Como é que seus filhos chamam a sua atenção? Como é que eles conseguem o seu tempo, o seu olhar, o seu carinho? O que eles fazem? Outro dia eu estava numa reunião no gabinete pastoral, quando de repente Sofia chegou, bateu a porta e entrou. E ela pode entrar, sempre, tanto no meu gabinete em casa, minhas filhas podem entrar a qualquer momento, e aqui também. Eu paro o que eu estou fazendo para beijá-las, para recebê-las e para falar com elas. Mas isso dura pouco, porque eu estou numa reunião. E ela disse: pai, eu quero ir para casa. Eu disse: filha, vamos daqui a pouco. Ela saiu e ficou desenhando lá fora, na secretaria. Depois de uns 5 minutos, ela não aguentou esperar, voltou. Bateu na porta e entrou de novo e me chamou 2 vezes. Pai, pai. E eu estava tão compenetrado no que estava fazendo que não percebi que ela estava lá. Ela me chamou uma 3ª vez, pai. E uma 4ª, pai. E eu não ouvi, de verdade eu não ouvi. De repente ela disse: pastor Renan, você pode atender a Sofia Bandeira? E todos nós nos voltamos para ela e caímos na risada. Mas ela conseguiu o que queria, minha atenção. Ela conseguiu, ela me chamou para o que queria e ganhou uma resposta positiva, porque eu disse: estamos indo, e de fato demorou apenas mais alguns minutos, porque até o próprio pessoal da reunião entendeu que já era tempo de voltarmos para as nossas casas. Como é que seus filhos fazem isso com você? Eles têm um jeito, eles têm uma fala especial, eles sabem como nos tirar das distrações e como capturar nossa atenção. Não sabem? E Jesus? Será que ele sabe fazer isso? Será que ele sabe chamar nossa atenção? Será que ele sabe conquistar o nosso olhar, a nossa atenção, o nosso tempo? O que será que ele faz? Quem ele envia? O que ele permite? Como é que Jesus chama a nossa atenção para a sua palavra, para a sua vontade, para a sua mensagem? E quando ele chama a nossa atenção para a sua palavra, para a sua mensagem, o que será que ele espera de nós? Quando fala aos nossos corações, quando nos entrega a sua mensagem, ele espera de nós respostas. Cristo espera respostas dos seus seguidores. E é sobre isso que vamos estudar no texto de hoje. Há perguntas de homens aqui, há perguntas do próprio Jesus, há respostas de Jesus e há respostas que ele espera de todos os que estão aqui. Lucas capítulo 13, eu quero ler com você do verso 1 ao verso 17. E quero pensar no que ele espera dos seus seguidores, ou no que Cristo espera dos seus discípulos. O texto sagrado diz assim: naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Já pensou? Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros, por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Outra vez, eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, vocês, todos também perecerão. Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha:
Já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? E respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Certo sábado, verso 10, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: Mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos, e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias, e não no sábado. E o Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Vamos orar, queridos? Senhor, nós queremos te dar graças por este grande privilégio. No primeiro dia da semana, o que a tua igreja chama através dos séculos de o dia do Senhor, nós podemos nos reunir enquanto povo de Deus para render-te graças e oferecer-te louvores. Muito obrigado por este privilégio. Obrigado, Senhor, porque como parte do nosso culto, nós devotamos um bom tempo para ouvir a tua voz, para escutar os teus conselhos eternos, porque amamos conhecer o Senhor e conhecer a sua vontade. Por favor, Espírito Santo, tenha liberdade entre nós. Voltamos ao estudo do livro de Lucas e pedimos a tua graça. Esteja conosco, como o Senhor esteve ao longo da última série. E que os ensinamentos aqui proclamados alcancem e transformem os nossos corações, para louvor do teu nome e para a alegria da nossa alma. É assim que nós te oramos, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Como disse antes, nós estamos voltando ao livro de Lucas e agora no que chamarei de terceira temporada. Fizemos uma primeira, durante a qual cobrimos do capítulo 1 ao capítulo 8. E naquela ocasião, nós aprendemos muito sobre a chegada do Salvador, sobre a preparação do seu ministério e sobre o início do seu ministério, principalmente na região da Galileia. Este tempo foi marcado por muitos milagres e muito ensino sobre o reino de Deus. Os discípulos pouco fizeram, muito assistiram e conheceram de Jesus e através do próprio Jesus. Mas no ano passado chegamos ao capítulo 9, estudamos do 9 ao 12, na segunda temporada, e a ênfase de Lucas mudou um pouco. Se nos 8 primeiros capítulos os discípulos apenas assistiam, pouco faziam, a partir do 9 eles são desafiados a fazer, a colocar a mão na massa, a praticar a missão de Cristo e a aprender com ele sobre o discipulado cristão. Eu disse na ocasião
de abertura da segunda temporada, que a ênfase a partir do capítulo 9 até o capítulo 19, a ênfase está na missão de Cristo e da sua igreja e no discipulado cristão. Jesus vai colocá-los em missão e vai desafiá-los ao discipulado cristão. Ainda estamos dentro desta seção, o que os teólogos chamam de a caminho de Jerusalém. Jesus deixa a Galileia e começa a sua viagem a Jerusalém. O que ele vai fazer em Jerusalém? Cumprir a sua missão. Entregar a sua vida como cordeiro puro diante de Deus para a salvação dos seus filhos. E louvado seja o Senhor por isso. Mas ele voltará ao Pai. E a sua missão terá sido cumprida, mas a evangelização ou a propagação dela ainda não. Os discípulos vão levar esta mensagem aos confins da terra. E nós somos fruto disso, graças a Deus também por isso. Quando chegamos ao capítulo 13, ao que estou chamando de terceira temporada, as ênfases ainda são as mesmas, missão e discipulado. Mas a forma do ensino de Jesus muda radicalmente. Ele ensinou com muitos exemplos práticos, muitas curas, e a partir delas ministrava. A partir de agora, ele vai usar muitas parábolas. E é por isso que estamos chamando esta terceira temporada de Jesus, o grande ou o maior contador de histórias. Porque nós vamos estudar as parábolas de Jesus e o que de discipulado estão nelas. A pergunta é, antes de qualquer coisa, o que é uma parábola? Um grande professor de interpretação bíblica, Roy Zuck, diz que as parábolas são histórias do cotidiano do povo, que servem para ilustrar uma verdade espiritual. Outros professores da mesma disciplina, Douglas Stuart e Gordon Fee, falam que o grande propósito das parábolas não é apenas ilustrar um ensino espiritual, mas é exigir respostas dos ouvintes de Jesus. Por quê? Porque em toda parábola as pessoas fazem as suas associações, elas se encaixam em alguma parte da parábola e são obrigadas a responder. É o que temos já no primeiro texto do nosso retorno a Lucas. Nós temos perguntas, respostas, perguntas de alguns homens a Cristo, perguntas de Cristo aos homens, respostas de Cristo para os homens e respostas que ele espera dos homens. O que ele espera dos seus seguidores? Quais são as respostas que ele exige ou que ele espera ver em nossos corações? Neste texto, eu listei 4 respostas que Jesus espera ver nos seus discípulos. E elas estão na segunda página do seu boletim informativo. O que Jesus espera dos seus seguidores? Primeira resposta. Ele espera que seus seguidores respondam com arrependimento. A primeira resposta que ele espera de você e de mim é o arrependimento. Em dias de tragédias, as pessoas sempre fazem as mesmas perguntas. Por quê? Por que isso aconteceu? E quem foi o culpado disso? Será que estas pessoas mereciam morrer assim? Será que elas eram pecadoras e mereciam esta morte? Será que elas eram piores? Será que somos melhores? Quem é o culpado de tudo isso? Foram estas perguntas que apresentaram a Jesus em determinada ocasião. Primeiro sobre uma atrocidade e depois sobre um infortúnio. Alguns se apresentaram diante de Jesus e lhe contaram um fato triste. Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Você imagina a cena?
Soldados romanos invadiram o templo de Jerusalém e bem na hora dos sacrifícios, eles matam os sacerdotes, matam os oficiais do culto e, para piorar a cena, misturam o sangue deles com os sacrifícios. Seria o equivalente a um grupo terrorista invadir a igreja, na hora da Santa Ceia, matar o pastor e os presbíteros e os diáconos, que Deus tenha misericórdia de nós. O presbítero lá atrás já balançou a cabeça. Aqui não, pastor, aqui não. Espero que não. Mas seria algo semelhante. Estamos no meio do culto e alguém invade o templo, nos coloca de joelhos, nos mata diante da congregação e, para chocar todo mundo, para provar que são mais poderosos do que a religião ou do que o nosso Deus, misturam, banalizam o sacrifício de Cristo. Foi o que aconteceu com estes galileus. Estavam não no templo de Jerusalém, mas em algum lugar adorando. Quando chegam os soldados e acabam com eles. E as pessoas contam isso a Jesus. Por que será? Por que elas contam isso a Jesus? Jesus era um galileu, talvez desejassem ver o amor de Jesus por seu povo, ou talvez o que eles queriam mesmo era ver a reação de Jesus contra os romanos. Se eles são injustos, o que o Senhor vai fazer? Eles tinham uma noção do Messias político e governador. Se eles estão fazendo isso com o teu povo, o que o Senhor vai fazer com eles? Ou quem sabe, apenas para saber quem foi culpado? Eles que morreram ou os romanos que os mataram? Jesus não dá a resposta que eles querem. Jesus toma esta tragédia e aponta para uma outra eternamente pior. Ele nem sequer fala sobre o que pensa acerca do assunto. Ele toma o exemplo e diz, primeiro faz uma pergunta e depois uma exortação. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros por terem sofrido desta maneira? Vocês pensam que toda vez que alguém morre é uma retribuição da justiça de Deus? Vocês acham que podem determinar, saber precisamente o que Deus está fazendo no mundo? Vocês acham que são melhores do que estes que morreram pela espada de Roma? Se eu fosse vocês, eu não me preocuparia em encontrar um culpado. Eu me preocuparia em ser culpado diante de Deus. Em vez de ficar procurando o culpado da tragédia de Jesus, se vocês não se arrependerem, todos perecerão. Sabe o que Jesus está dizendo? Se esta tragédia os choca, pense em algo eternamente pior e tremam diante de Deus. Da atrocidade ele vai para a fatalidade. Ele faz outra pergunta e oferece a exortação. Vocês pensam que aqueles 18 trabalhadores que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Outra vez, será que dá para precisar o nível de pecado e de justiça de Deus sobre eles? E será que vocês se julgam melhores do que eles porque não morreram como eles? Se eu fosse vocês, eu não tentaria encontrar um culpado. Eu me preocuparia em ser culpado. Porque se vocês não se arrependerem, todos vão perecer. E isso numa escala eterna. A primeira marca
ou a primeira resposta que Jesus espera dos seus seguidores, é o arrependimento. Eu não sei o que você diz, depois de uma tragédia, depois de um 11 de setembro, depois de um tsunami na Ásia. Eu não sei o que você fala quando um amigo perde o emprego, quando alguém próximo fica doente, quando alguma tragédia alcança a sua família. Eu não sei o que vem ao seu coração. Talvez a empatia, e eu acho que isso deveria habitar o nosso coração. Chorar com os que choram. Manifestar os nossos sentimentos por estas pessoas. Mas há algumas que pensam como estes judeus. Eles estão merecendo o julgamento, e foi isso que Deus os deu. Muitas vezes fazemos esses julgamentos. E aqui Jesus diz: não percam tempo com estes julgamentos. Se preocupem com o arrependimento dos vossos corações. Em vez de procurar um culpado para toda tragédia que acontece na vida humana, preocupem-se com os seus corações. Que eles não se achem culpados diante de Deus no grande dia do Senhor. O que é arrependimento, irmãos? O que é isso que Jesus espera ver no coração dos seus seguidores? Eu definiria arrependimento com 3 palavras: confissão, contrição e mudança. Arrependimento é confessar os nossos pecados. É dizer a Deus que somos realmente o que a sua palavra diz que somos, pecadores. Arrependimento é saber que fizemos algo terrível contra Deus e que não temos como reparar. A melhor parte do filme Noé para mim, recente filme Noé, a melhor parte do filme é quando ele está dentro da arca, ouvindo o grito de desespero das pessoas que estão do lado de fora, e ele diz aos seus familiares: por que nós estamos aqui? Nós deveríamos estar lá. Somos iguais a todos os homens. Em outras palavras, o que Noé estava dizendo no filme era: eu sou podre como eles. Eu sou pecador como eles. Eu feri a santidade de Deus como eles. O que me espanta não é o que está acontecendo ali, é o que está acontecendo aqui. Porque eu sou igual a eles. Confissão. Contrição é a parte emocional do arrependimento. Confissão é a parte intelectual e contrição é a parte emocional. É não apenas eu sei que sou, mas eu sinto que sou. Eu me entristeço com o pecado. Eu me entristeço não pelos seus resultados horizontais apenas, mas eu me entristeço porque eu sei que isto entristece o Senhor. E como? Como posso entristecer a pessoa mais bela, bondosa do universo? Você sente isso quando peca contra o Senhor? Ou você simplesmente passa por cima? E mudança é a parte da volição, irmãos. Quem se arrepende de verdade muda, por graça de Deus. Não é necessariamente eu posso mudar, mas é Deus opera no meu coração e nasce um desejo no meu coração, pelo menos um desejo. Não quero fazer mais o que desagrada ao Senhor. Eu quero viver para alegrar o seu coração. Será que isso já aconteceu com você? Será que há arrependimento no seu coração? Por que precisamos nos preocupar com isso? Se não existir verdadeiro arrependimento no nosso coração, nós vamos perecer. Talvez um 11 de setembro choque você. Ver pessoas saltando daquele prédio.
ver um avião entrando num prédio, que coisa horrível. Talvez um tsunami o deixe com dor de cabeça por dias. Milhões de pessoas e famílias foram devastadas. Talvez isso choque você. Mas o que Jesus está dizendo é, sim, isso é terrível. Mas como disse Calvino, todas as calamidades da terra apontam para a maior de todas elas. Se aproximar do trono de Deus sem um advogado é viver o pior tsunami do universo. É ser devastado por Deus e para sempre viver longe de sua presença. Que isso nos cause espanto. Porque nós temos uma palavra e um lugar tão terrível quanto o inferno nas Escrituras. Não sei se você já prestou atenção, mas na maioria das vezes o termo é empregado na direção da igreja. Como é que a igreja pode habitar em um lugar do qual ela foi salva? A ideia é, olhem para este terrível lugar, temam e tremam e corram para cá. Pela graça de Deus, busquem o arrependimento. Primeira marca, primeira resposta que Jesus espera dos seus seguidores: arrependimento. Que Ele promova isso em nossos corações. Amém, queridos? Segunda resposta que Jesus espera de nós: Jesus espera que seus seguidores respondam com frutos de salvação. O arrependimento gera frutos de salvação. Depois da atrocidade, Jesus nos fala sobre a fatalidade. Depois da fatalidade, Ele nos dá uma parábola. Uma parábola com a qual os seus ouvintes se relacionavam imediatamente. A parábola é apresentada no verso 6 e no verso 7 vem o grande problema da parábola. Então, diz Lucas, contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Eis a parábola. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Problema da parábola. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Sendo assim, corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Talvez não sintamos o que aqueles primeiros ouvintes de Jesus sentiram. Não necessariamente porque não estávamos lá, ou porque Ele não está aqui, porque Ele está entre nós na noite de hoje. Mas porque nós não temos esta conexão. Jesus fala sobre uma figueira plantada em determinada vinha. E ao longo de todo o Antigo Testamento, esta imagem, esta figura foi aplicada a Israel. Israel é a vinha do Senhor, é a figueira do Senhor, é plantada pelo Senhor, é regada pelo Senhor, é criada pelo Senhor. Em relação às outras nações, Israel está em vantagem, porque Deus os chamou para ministrar às nações. Deus os chamou e a eles foi concedida a palavra de Deus. Deus os chamou e a eles deu promessas de salvação. E agora a promessa está lá diante deles, pregando para eles. O Salvador prometido está no meio deles. E mesmo assim, eles são como uma figueira que não dá frutos. Não é uma decisão impensada. O dono da vinha vai 1, 2, 3, foi 1 ano, foi no primeiro, foi no segundo, foi no terceiro ano, e nada de fruto. O que ele diz? Corte e plante outra no lugar dela, porque esta figueira não dá fruto.
Os ouvintes devem ter se espantado. Jesus estava dizendo para eles: Deus vai descer o machado e vai cortar vocês da sua vinha. O que fazer? Alguém pode fazer algo? Existe uma esperança, sim. Não neles, não em nós, mas em alguém que cuida desta vinha. Porque este homem disse ao seu senhor: Senhor, deixe-a por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte. Sabe o que é isso aqui, gente? Isso é o Evangelho. O Evangelho com suas duas caras. A má notícia: todo homem é pecador diante de Deus e merece juízo do Senhor. Todo homem é por si só morto em seus delitos e pecados e não pode, por suas próprias forças, dar frutos e agradar a Deus. Se ele for deixado sozinho, a única coisa que vai acontecer com ele é corte e juízo. Mas de repente aparece alguém que é a graça de Deus e diz: Senhor, não corte hoje não. Dê a esta figueira mais um ano. Ela não vai, por suas próprias forças, conseguir. Eu concordo contigo, ela merece o corte porque não dá fruto. Mas a partir de agora eu vou me envolver com ela. Eu vou adubar melhor a terra. E eu vou cavar em sua volta. Eu vou dar a esta figueira saúde, a fim de que ela frutifique frutos de salvação na tua vinha. Louvado seja o Senhor por este homem que aparece na parábola. Você já deu frutos de salvação? Você tem certeza da sua salvação? Você está certo do que lhe acontecerá ao término deste culto? Você pode dizer hoje, afirmar comigo: eu sou um cristão, fui salvo por Jesus Cristo, tenho os meus pecados perdoados e vou morar com Ele nos céus? Ou será que você é como esta figueira? Ou será que nós somos como esta figueira, plantados no meio da vinha do Senhor? Quando não somos parte da vinha do Senhor. Olha que perigo, gente. Nascer na igreja, ser batizado na igreja, crescer na igreja, casar-se na igreja, ser velado na igreja e descobrir do lado de lá que nunca foi igreja. Está sentindo um friozinho na barriga? É o que Jesus está dizendo. Algumas pessoas vivem entre nós. Elas estão plantadas no nosso meio. Elas nos visitam. Elas aparecem de vez em quando. Até têm seus nomes no hall de membro. Vez por outra deixam seu dízimo na igreja. E pensam que por uma obra aqui, feito ali, são verdadeiramente salvos diante de Deus. E Jesus diz: pode ser que não. Não existe nas Escrituras a prova para a sua salvação do tipo: levante a sua mão e aceite a Jesus. Não existe aqui, não é prova. Não existe nas Escrituras: escrevi o meu nome na última página da Bíblia no dia que fiz a oração do pecador e isso é suficiente. Não existe isso também. Não existe nas Escrituras a prova da sua salvação é ser membro de uma igreja evangélica. Também não existe.
Você precisa dar fruto. Frutos de salvação. Do tipo arrependimento. Abandono as coisas que Deus odeia e corro para as coisas que Deus ama. Você precisa dar este fruto. Na prática, sabe o que é este fruto? Por exemplo, eu não conseguia ler as Escrituras. O Espírito Santo de Deus invadiu o meu coração, produziu em mim o que chamamos de novo nascimento. Eu que não gostava de ler a Bíblia e que não conseguia entender a Bíblia, agora amo a leitura deste precioso livro. Eu que não conseguia perder o jogo do Flamengo, ou do São Paulo, ou do Vasco, que agora, para a alegria dos vascaínos, joga no sábado. Eu que não tinha outra programação, ou que só tinha outras programações no lugar do culto do Senhor, e que isso não alegrava o meu coração, hoje eu não perco o culto do Senhor nem no dia das eleições presidenciais do país. Não estou dizendo com isso que eles não são, ou que quem não está aqui, por exemplo, não é. Mas eu tenho certeza que alguns irmãos estão longe daqui, pensando no culto da igreja. Por força maior, estão fora, estão distantes. Mas isso nasce no nosso coração, irmãos, desejos por Deus e pelas coisas de Deus. Posso ouvir um amém? Frutos de salvação. Mas não devemos entrar em desespero se não vemos coisas espirituais assim borbulhando em nosso coração. O que precisamos é perceber o cuidado de Deus, a graça de Deus, a boa notícia do Evangelho. Não sei se você percebe, talvez Deus esteja trabalhando na sua vida de forma estranha, de forma assombrosa, de forma difícil. Aqui, por exemplo, ele cava em volta de uma árvore. Ele tira terra para colocar outra terra. Certamente ele machuca, ele limpa para poder crescer. John Bunyan, autor de O Peregrino, livro mais vendido depois da Bíblia, clássico cristão do século XVII, pregando nesse texto, ele diz que Jesus, ele faz uma alegoria, quando ele diz que Jesus é este homem que diz ao Senhor: deixe por mais um ano, porque eu vou cavar em volta dela, eu vou adubá-la melhor. E aí ele aplica o texto dizendo: Jesus faz isso conosco. Muitas vezes, através das dificuldades e dos problemas. Sua providência muitas vezes é escura e estranha, mas ainda assim Ele está trabalhando para o nosso bem. Não veja problema apenas como problema, e não veja problema apenas ou sempre como um dardo inflamado do inimigo. Até quando é dardo do inimigo, está sob o controle de Deus, para a glória do seu nome e a alegria do seu coração. Ele corta aqui, ele corta ali, ele fere aqui, ele mexe ali, para chamar a sua atenção, para que você se volte para Ele e tenha nele tudo o que você mais precisa. O que Ele espera de nós? Frutos de salvação, arrependimento, fé, paixão e amor por Ele e pelo seu reino. Terceira resposta: o que o Senhor espera dos seus seguidores? Segundo esse texto, Ele espera respostas de louvor, de adoração. Você tem razões para louvar a Deus? Alguém neste texto tem uma grande razão. Quando chegamos ao verso 10, nós mudamos de cenário, mas ainda estamos dentro do mesmo assunto.
Muda-se o local, mas as perguntas são as mesmas. Por que esta mulher é encurvada? Por que ela vive assim há 18 anos? Para os judeus ela era amaldiçoada. Para os judeus ela era pecadora e o seu nível de pecado estava acima dos outros. Você já imaginou o que é ser doente por 18 anos, fisicamente falando, e pessoas adoecendo o seu interior, dizendo para você que você é o que é, ou tem o que tem no corpo porque não presta, porque é um pecador desgraçado, porque não merece o amor de Deus? Esta mulher era assim. Por onde ela andava na cidade, encurvada, as pessoas apontavam e falavam. As crianças se espantavam, não tanto com sua aparência ou deformidade, mas com o diagnóstico espiritual dos religiosos. Ela é pecadora, se afastem dela. Não bastasse a dificuldade para dormir, ela era envergonhada, humilhada na presença de muitos. E é muito interessante o que Lucas diz aqui, porque ele não diz isso em nenhum outro texto do seu evangelho. Ou ele diz, eis uma doença, ou ele diz, eis um demônio, explícito. Aqui ele meio que linka as duas coisas, mas é a única vez que ele faz isso. Ele diz, aqui tem uma mulher que andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se, porque ela tinha um espírito que a mantinha doente. Para os céticos, isso aqui é um escândalo. Lucas está assumindo que há espíritos malignos soltos por aí, e que quando tem permissão de Deus, eles fazem o mal. Este mal é visto fisicamente, mas Lucas está dizendo tem alguma relação espiritual. E Jesus concorda com ele, porque ele vai falar que Satanás mantinha esta mulher numa prisão. E sabe o que temos aqui? Um retrato do que o diabo faz com todas as pessoas que estão distantes de Cristo. Eis o que ele faz. Às vezes, vemos fisicamente os resultados, mas se não, moralmente, todos os homens estão encurvados em seus pecados e delitos diante de Deus. Mas graças a Deus, porque esta mulher foi notada, foi vista por Jesus Cristo. Outra coisa que é bem interessante aqui é o único lugar que Lucas nos diz que foi Jesus que tomou a iniciativa. Todos os outros momentos de milagres, as pessoas vão a Jesus pedir coisas, bênçãos. Aqui Lucas nos diz que ele estava ensinando. Quando ele notou aquela mulher, ele viu a mulher. O nosso Cristo é o Deus que vê todas as coisas. Ele olhou aquela mulher, gente, isso é maravilhoso. Ela não era vista de maneira especial por quase ninguém. Ninguém a notava. Ninguém dava valor a esta mulher. Ela está no meio da multidão e as pessoas estão se afastando dela, porque ela era feia e porque ela era vista como uma maldição. Então você já imaginou? Jesus vê esta mulher. Mais do que ver esta mulher, ele chama essa mulher para si. Ele não vê e diz, eu vi e fui. Ele não olha para o problema
para a dificuldade, para a deformidade, para o sofrimento e diz: não vou me envolver com ele, não. Ele olha, para de pregar, chama essa mulher para perto, impondo as mãos sobre ela, outra coisa grandiosa. Ninguém tocava essa mulher, ela era pecadora. Jesus poderia ter curado à distância, concordam comigo? Todo o poder estava em suas mãos para fazê-lo, mas ele não o faz. Ele chama a mulher para perto, coloca ela no meio da congregação. Ela nunca esteve ali, ela nunca subiu ao altar, não era permitido. Agora ela está ali, todo mundo olhando para ela. Será que Jesus vai repreendê-la? Será que ele vai dizer que ela é uma pecadora desgraçada? Não! Ele estende o braço, ele a abraça e diz: mulher, você está livre da sua doença. E aqui nós temos um retrato do que Cristo sempre faz com aqueles, ou por aqueles a quem chama para perto. Qual é o resultado imediato disso, gente? Louvor. A mulher que antes vivia numa posição animalesca se coloca de pé, reflete a imagem de Deus e responde ao seu Criador, dando a Ele glória. Veja que ela não louva A, B, C, D, ela olha para Deus. Porque devemos louvar a Deus? Porque essa resposta precisa habitar o nosso coração continuamente. Duas libertações nos são oferecidas aqui. Nós devemos louvar a Deus sempre, porque em Cristo Jesus Ele nos libertou da prisão espiritual na qual nos encontrávamos. Não vou ouvir nenhum amém. Nós devemos louvar a Deus, irmãos, porque em Cristo Jesus Ele abriu a prisão espiritual na qual nos encontrávamos. E mais do que isso, Ele nos trouxe para o seu reino. Ele nos transportou e disse: vocês não são mais escravos do diabo ou do pecado. Agora vocês são filhos de Deus. Nunca se esqueça de quem um dia você foi. Tem essa história, esqueça o seu passado? Nem é possível, irmãos. Nem é possível, nem é bom. É possível olhar para ele com olhos diferentes. John Newton, autor daquela canção maravilhosa Amazing Grace, colocou no seu quarto ou no seu escritório, gabinete pastoral, toda vez que ele entrava tinha Deuteronômio, capítulo e versos que eu me esqueci, mas que dizia assim: nunca se esqueça que um dia você foi escravo no Egito e que Deus o libertou e o trouxe para Canaã. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é uma proteção. É John Newton dizendo para si mesmo: eu não posso me esquecer de quem eu era. Um dia eu fui escravo dos meus pecados e por isso do diabo, e hoje eu sou livre, porque Deus estendeu sua mão e me arrancou. Eu não sou tão bom quanto penso, tão bonito como acho. Se não fosse a graça de Deus, eu ainda estaria lá. Talvez você não tenha mesmo as costas encurvadas. Talvez você não tenha uma deformidade no corpo. Mas antes de Cristo, todos nós estávamos encurvados, presos em nossos pecados e delitos, amarrados por nossos vícios e mais terríveis desejos. Tais pecados nos tornavam presos, cativos ao Rei das Trevas. Mas por sua graça,
imensurável graça. Ele nos viu quando nem nós mesmos conseguíamos ver o que éramos direito. Ainda estávamos na escuridão, em algum lugar perdido. Ele viu você, a mim, e nos chamou pelo nome. Isso foi tão irresistível, tão forte, tão valioso, que nós andamos em sua direção. Não porque tínhamos força para tal, não porque éramos alguma coisa em nós mesmos, não. Segundo as Escrituras, éramos mortos. O Espírito Santo de Deus gerou vida no nosso coração. Como disse o profeta Ezequiel, ele viu o vale de ossos secos. O exército morto voltou à vida. Foi isso que aconteceu no seu coração. E quando isso aconteceu, você foi a Cristo para ouvir: Arthur, os teus pecados foram perdoados e você está livre da condenação do diabo. Isso é muita coisa, irmãos. Você não é mais um cativo. Você é livre para a glória de Deus. Por isso nós devemos louvar a Deus. Mas há uma segunda razão pela qual devemos dar esta resposta a Deus. E ela também tem a ver com libertação. Hoje Ele nos liberta espiritualmente. Ainda vivemos no mundo manchado pelo pecado, mas já somos parte de outro mundo. Outra razão, um dia Ele nos libertará. Ele nos libertará da prisão física ou material. Não que a matéria seja ruim, não que o físico seja algo ruim. Teremos um corpo glorificado. O que quero dizer com isso é: um dia, nunca mais viveremos presos, amarrados, diminuídos, encurvados por doenças, enfermidades desta natureza. Jesus não nos prometeu, irmãos, a cura de todas as nossas doenças. Isso não está nas Escrituras. Ele curou esta mulher, mas não curou inúmeras outras pessoas. Há irmãos seus que estão morrendo agora. E nós seguiremos o curso natural desde que o pecado entrou neste mundo. Talvez o nosso corpo hoje esteja em plena força, mas chegará o dia que faltará força. Você terá que pedir ajuda para caminhar. Você terá que ter apoio de alguém para ir a qualquer lugar, porque o seu corpo vai perder forças. Doenças podem surgir e os seus órgãos vão falhar. Todos nós, se Cristo não voltar antes, vamos seguir este curso manchado pelo pecado. Mas mesmo em meio a tudo isso, nós podemos louvar a Deus na certeza de que no seu retorno nunca mais o câncer fará parte da nossa história. Nunca mais as doenças vão sugar as nossas forças. Nunca mais veremos alguém que não pode ver o sol. Nunca mais teremos entre nós pessoas em cadeiras de rodas. Nunca mais teremos que falar com pessoas pela língua dos sinais, porque no retorno de Cristo Ele nos libertará de todos os efeitos do pecado. Seremos para sempre livres, perfeitos, para a glória de Deus Pai. Uma mulher por nome Stephanie Hubach, mãe de uma criança com síndrome de Down, relata em um texto que foi a um funeral de outra criança que também tinha síndrome de Down.
E várias pessoas do grupo de apoio, várias pessoas da associação estavam ali. E em algum momento o seu coração ficou tão apertado que ela se afastou e foi chorar no jardim. Uma criança, um adolescente, percebendo, se aproximou dela, olhou nos seus olhos e perguntou: Senhora Ruba, a senhora ama Jesus? E ela ficou travada, mas acenou e se afastou. E o menino não se deu por satisfeito, ela não respondeu com entusiasmo. Então ele se aproximou outra vez e disse para ela: Senhora Ruba, Ben, que está no caixão, o menino com síndrome de Down, Ben, que está no caixão, ele amava Jesus. E agora ele está com Jesus. Ela fez um sinal, como se estivesse dizendo: eu entendo, mas não quero essa conversa agora. Mas ele insistiu. Ele começou a correr pelo jardim da igreja e começou a pular e gritar: Senhora Ruba, Ben amava Jesus, ele está com Jesus, ele cresceu, ele está livre, agora mesmo ele está saltando e pulando na presença de Deus. Uma criança com síndrome de Down voltou, olhou nos olhos dela outra vez e disse: Senhora Ruba, Ben amava Jesus e agora ele pode ver a Jesus. A senhora ama Jesus. Tenha esperança. Estas coisas vão passar. Não sei qual é a sua doença, a sua enfermidade. Não sei que doença está levando seus parentes mais próximos. É normal o choro. É importante que choremos, mas que haja alegria no nosso coração. Um dia estaremos livres de todas estas enfermidades. Amém, queridos? E por fim, uma última resposta que Jesus espera dos seus seguidores de acordo com este texto. Jesus espera que seus seguidores respondam com misericórdia. Em outras palavras, ministério cristão. Ele opera um milagre. Uma mulher que por 18 anos anda encurvada, fica de pé, volta à posição que Deus lhe deu inicialmente. Ela louva a Deus, a congregação se alegra, mas o pastor não. Em vez de participar do louvor, em vez de derramar lágrimas na presença de Deus, em vez de gritar um glória a Deus ou aleluia, não, ele diz: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias, não no sábado. Fariseu, religioso, Jesus vai chamá-lo de hipócrita. Isso não pode acontecer no sábado, porque Deus disse que no sábado devemos descansar. E para descansar, os judeus fizeram centenas de regras. Nunca estiveram na palavra de Deus, mas eles, interpretando a palavra de Deus, criaram centenas de regras. O homem não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso. Jesus faz uma pergunta ao hipócrita. Engraçado. No sábado, você pega o seu boi e o seu jumento e os levam. Você os leva à água. Você dá comida a eles. Você cuida deles. E eu não posso cuidar desta filha de Abraão que por 18 anos estava numa prisão. Que relação ilógica é essa de importância? Você cuida do burro e não cuida, seu pastor hipócrita,
das suas ovelhas? Você cuida do animal irracional, e glória a Deus por isso, mas não tem misericórdia desta mulher. Veja que Jesus em nenhum lugar diz: desconsiderem o sábado, vivam o sábado como vocês quiserem, esqueçam essa história de sábado, de fato façam o que quiserem. Jesus não revoga o sábado, Jesus não diminui o sábado, Jesus não diz que ele é sem importância, ele o recobra, ele o redefine, ele o toma de volta em suas mãos e diz: é assim que vocês devem viver o sábado, para a glória de Deus e para o bem-estar do próximo. Antes de fazer duas aplicações, uma palavra de esclarecimento: sábado e domingo, qual é o dia? A igreja do Antigo Testamento adorou desde a criação a chegada de Jesus no sábado, o que os judeus chamavam de Shabá. Deus instituiu o sábado e disse: o sábado deve ser para descanso e adoração. Não só dos homens, os animais devem descansar, a terra deve descansar, certo? Jesus vem, Jesus está no sábado na sinagoga, atendendo ao que Deus prescreveu no Antigo Testamento. Mas ele ressuscita num domingo. E a partir de então, a igreja começa a se reunir no que eles chamavam, e nós também, de o dia do Senhor. E assim será provavelmente até o retorno de Cristo. Mas eu não quero defender este ou aquele, porque a importância ou a mensagem deste texto não é esta, sábado ou domingo. Não é qual dia é o certo para adoração, é que forma de adoração é certa. Como os cristãos devem viver seu domingo? Esta é a pergunta do texto. E a resposta, em primeiro lugar, é adoração coletiva. Há pessoas que querem adorar do seu jeito, no seu lugar, a seu modo e no seu horário. Não levam em consideração que o próprio Deus prescreveu a adoração. Não é você que diz o que é adoração e como deve ser a adoração, é o Senhor. Como devemos viver o domingo, irmãos? Na presença de Deus e entre os irmãos. Posso ouvir um amém? Esta mulher nos dá um baile. Ela é uma verdadeira espada. Por muito pouco nós negligenciamos o culto congregacional. Esta mulher, com todas as dificuldades que tem, ela está lá adorando o Senhor. Jesus nunca foi ao templo, esqueça essa história, meu irmão. Jesus era judeu. Todo sábado ele estava nas sinagogas, representação do templo. Quando estava em Jerusalém, todo sábado ele estava no templo. Ele não é contra a reunião congregacional. Ele é contra fazer dela meio de se ganhar dinheiro. J.C. Ryle, texto que eu indiquei para vocês, está no boletim como material auxiliar para os nossos estudos. Ele diz algo muito interessante. Eu quero ler na íntegra 2 parágrafos. Vocês conseguem? Se não conseguirem, peçam perdão a Deus e orem para conseguir. Conseguimos tantas outras coisas menos importantes. A conduta dessa judia sofredora pode envergonhar muitos que professam ser cristãos e desfrutam de boa saúde e vigor físico. Quantas pessoas que se encontram em pleno gozo de saúde física permitem que as mais frívolas desculpas,
as mantenham afastadas da adoração do Senhor? Quantos estão constantemente gastando todo o domingo em ociosidade, em busca de prazeres e negócios desta vida, escarnecendo e zombando daqueles que santificam o dia do Senhor? Quantos imaginam que frequentar o culto público uma vez por semana no domingo é uma grande realização e consideram o vir em qualquer outra ocasião como desnecessário excesso de zelo do fanatismo? Quantos acham cansativos os cultos de adoração, enquanto os assistem e sentem-se aliviados quando estes acabam? Poucos realmente manifestam possuir o mesmo espírito de Davi, que disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Ora, que explicação podemos dar? Qual é a razão porque tão poucos são semelhantes à mulher sobre a qual lemos nessa passagem bíblica? A resposta, mais uma vez, é curta e simples. A maioria não tem o coração disposto para a adoração a Deus. Não tem prazer na presença ou no dia do Senhor, pois o pendor da carne é inimizade contra Deus. No momento em que uma pessoa se converte, as supostas dificuldades para prestar culto a Deus desaparecem. O novo coração não vê obstáculos em santificar o dia do Senhor. Onde há boa vontade, sempre existe solução. Jamais nos esqueçamos. E eu queria que você prestasse atenção. Consegue me escutar aí atrás? Jamais nos esqueçamos de que nossos conceitos a respeito do dia do Senhor constituem um teste comprobatório do estado de nossa alma. O homem que não encontra satisfação em conceder a Deus um dia por semana, evidentemente não está preparado para o céu. O próprio céu não é outra coisa senão um eterno dia do Senhor. Se não pudermos passar algumas horas na adoração a Deus, uma vez por semana neste mundo, é evidente que não poderemos passar uma eternidade em sua adoração no mundo do porvir. Felizes, conclui J.C. Ryle, são aqueles que andam nos passos dessa mulher. Acharão a Cristo e serão por Ele abençoados, enquanto vivem neste mundo, e receberão a glória, e se encontrarão com Ele, quando morrerem. Que o Senhor nos dê este amor, e este zelo, pelo seu dia, por sua palavra, pelo seu culto. Porque é assim que devemos viver o nosso domingo. Mas há uma outra resposta. Muitos dizem, não é o domingo um dia de descanso? Certamente. Descanso do trabalho regular. Não do ministério. Não do serviço cristão. Não da misericórdia. É o que Jesus está dizendo a este homem. O pregador diz, volte amanhã. Jesus diz, não. Que dia melhor para servir a Deus e ao meu próximo que o dia do Senhor? Cristão, se envolva com a sua igreja local. Não assista cultos. Entregue cultos a Deus. E se envolva com algum ministério para a glória de Deus. Que o seu domingo não seja investido em hobbies apenas, em programas de televisão apenas, com trabalho adiantado. Não! Que o seu domingo seja investido no serviço do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vá à casa dos seus pais e almoce com eles. Mas leve uma mensagem de Deus para eles. Lembre-se dos seus parentes, dos seus amigos que estão doentes. E deixe um pouco o seu programa e vá até eles. Estenda a mão para eles. Você não tem o poder de Jesus, eu também não. Mas nós podemos ilustrar o cuidado de Jesus estando ao lado deles.
Alguns irmãos participam deste culto ativamente, preparam o culto para nós, porque nós não entendemos o domingo como um dia para ociosidade, mas entendemos o domingo como um dia que deve ser santificado na presença do Senhor. Amém, queridos?